Bem, pessoal, esse aqui é o ponto online, certo? Então, para a gente poder fazer alguns testes aqui no ponto online, eu cadastrei dois funcionários, que é o funcionário teste 1, com permissão de gerenciar o ponto e o banco de horas, e o funcionário teste como se fosse um funcionário comum apenas para registrar o ponto, certo? Então, aqui, no cadastro desse funcionário teste, nós estamos aqui no funcionário teste 2. No cadastro dele, eu determinei que o horário de trabalho dele é de 8 às 18, com intervalo de meio-dia às 14, de segunda a sexta. Então, sábados e domingo ele não tem horário definido. Ou seja, nesse caso, toda vez que ele bater o ponto no sábado ou no domingo, vai registrar o horário integral de trabalho como hora extra. Isso aí é padrão. Se ele registrar ponto fora do período de trabalho, sempre é registrado como hora extra, certo? Então, vamos aqui um exemplo desse funcionário, que é um funcionário que não tem permissão gerencial, ele só pode registrar o ponto e consultar o seu próprio ponto, ok? Então vamos registrar uma entrada para hoje, certo? Então aqui entrada no trabalho, primeiro registro, você clica em entrada no trabalho. Ok, aí automaticamente já libera apenas o início do intervalo. Então ele clica para entrar no intervalo, início de intervalo, certo? Aqui o fim do intervalo, ele registra o fim do intervalo, e aqui vai, certo? Registrou o fim do intervalo, e aqui ele vai calculando o período de intervalo, horas trabalhadas, certo? E agora a saída do trabalho, que é o final do ponto. Ok, então a saída do trabalho é o último registro do dia. Então aqui ele já processou qual que foi o período o tempo de intervalo que ele teve, as horas trabalhadas e as horas extras. Então nesse caso aqui, como ele trabalhou apenas 18 segundos, ele gerou 7 horas, 59 minutos e 42 segundos de horas negativas. Então é como se ele estivesse devendo. Se ele tivesse trabalhado a mais, seriam horas positivas, ok? Então aqui ele fez o registro do ponto. E aqui, se ele clicar novamente no mesmo dia, não vai deixar. Então você já registrou a saída de hoje. Aí para corrigir o ponto, você tem que entrar em contato com o administrador da sua empresa, certo? Então aqui vamos na consulta desse funcionário. Então todo funcionário ele pode consultar os seus registros de ponto, certo? Ele vai acessar aqui consulta, vai ver que os dados dele só tem o dele, porque ele não tem permissão gerencial, então ele é só dele. E aqui ele pode selecionar o mês e o ano. Então ele clica aqui em exibir, vai exibir todos os pontos, todos os registros de pontos desse funcionário para esse mês. Como foi apenas um registro, os outros registros aqui estão vazios, certo? O que está em vermelho, quando aparece em vermelho é porque é dias que ele deveria bater o ponto e não bateu. Sábado e domingo são dias que ele não tem obrigação de bater o ponto. No caso, se ele trabalhasse 2 dias na semana, 3 dias na semana, seria essa descrição, certo? Então aqui o que ele faz? Ele tem as opções aqui, entrada e saída, intervalo de ponto, certo? A gente tem a opção também, o sistema tem a opção da pessoa registrar o ponto pelo aplicativo de Android e iOS. Nesse caso, sempre que ele registrar o ponto, o aplicativo vai marcar a posição dele no GPS, ou seja, vai mostrar exatamente onde que ele foi, onde que ele registrou o ponto. Entendeu? Então, por exemplo, se esses registros aqui fossem pelo aplicativo, teria a data, teria o horário, né, e uma lupinha aqui do lado, um ícone do lado, onde você clicaria e mostraria exatamente no mapa onde que ele registrou esse ponto, ok? Então, se você quiser liberar o registro de ponto pelo aplicativo, você libera pelo aplicativo e o usuário ele vai registrar, mas você vai saber onde que ele registrou, entendeu? Eu tenho um controle disso. Aqui nesse ponto aqui são justificativas. Nesse caso aqui as justificativas, você cadastra como usuário gerencial do ponto eletrônico, no caso é o gerenciador do ponto eletrônico. Isso aí eu vou te mostrar os cadastros justificativas quando a gente vai fazer o teste com o próximo usuário, certo? Aqui é um detalhe de usuário básico, registro de ponto e consulta do seu ponto. Nessa opção aqui ele tem a opção de corrigir, certo? Ele pode clicar aqui em corrigir. Se ele clicar em corrigir, ele pode corrigir as horas marcadas, os registros desse ponto, certo? Só que ele não pode corrigir automaticamente. Para liberar essa correção, o usuário administrador que tem que liberar essa correção para ele. Então ele tem que entrar em contato com o usuário administrador e falar assim, olha, meu ponto do dia tal eu bati errado, eu quero corrigir. Aí o usuário administrador vai lá no acesso gerencial do ponto, desse dia, desse usuário, e autoriza a correção, porque ele não pode corrigir. Quem corrige o ponto é apenas o usuário que registra. Então, o gerenciador do ponto eletrônico, ele permite
O administrador do ponto online, ele permite que você autorize, permite que o outro funcionário corrija o seu ponto. Então, ou seja, o administrador não altera o ponto do funcionário, apenas o funcionário pode corrigir. Então, nesse caso, como não tem autorização, ele vai dar essa mensagem pedindo ele para entrar em contato com o administrador, certo? Basicamente é isso, ele faz o registro do ponto, consulta os pontos do dia dele, certo? Ele pode exibir um relatório e salvar um relatório em Excel, vai gerar uma planilha para ele com esse mesmo resultado, certo? No final aqui ele já te dá o total de horas extras do mês, o que ele está negativo, né? Então aqui o que ele tem acumulado, ele tem acumulado negativo no banco de horas 7 horas e 59 minutos e 42 segundos. Então, ou seja, ele está devendo para o banco de horas esse tempo, ok? Isso aí ele vai compensando à medida dos dias, ou então se ele, igual no caso aqui ele fez um registro errado, ele pode acionar o administrador, que o administrador vai liberar para ele, aí ele volta nesse dia e corrige o ponto, simplesmente mudando os horários aqui e clicando em corrigir, ele vai corrigir o ponto, o cálculo de hora extra vai ser todo recalculado e vai corrigir se tiver algum erro no ponto. No mesmo caso, se ele deixar de registrar, então, ou seja, ele entrou aqui, ele registrou só a entrada e esqueceu de registrar o intervalo, o fim do intervalo é a saída. Ele vai ter que entrar em contato com o administrador, e ele vai liberar para ele corrigir esse ponto desse dia. Ou seja, o administrador libera para o funcionário corrigir o seu próprio ponto, certo? Agora eu vou pausar o vídeo e nós vamos aqui acessar agora como administrador do ponto online, certo? Ok, só um minuto. Certo, agora nós estamos aqui com o usuário administrador do banco de horas, o gerenciador do ponto online, ou seja, antes a gente estava com o usuário teste 2, agora nós estamos com o usuário teste. Você vê que o menu aqui, ele modificou. Aqui nesse caso ele pode registrar o próprio ponto, né? Nesse caso onde a gente está aqui, ele pode consultar, que é o mesmo caso do outro funcionário. Só que nesse caso, como ele é gerenciador do ponto, ele tem o acesso de todos os funcionários, entendeu? Então aqui, olha, ele tem o registro de ponto dele e o registro de ponto do outro funcionário, que é o funcionário 2 teste. Então vamos aqui localizar. Então foi aquele caso que o funcionário precisa corrigir o ponto, então você vai ter que, como gerenciador do ponto, você vai localizar aqui o funcionário, clicar em exibir. Entendeu? Ele vai dar as informações do funcionário, né? Então aqui horas que ele tem no banco de horas, né? Então você está identificando que ele está com essa pendência. Então aqui você pode o quê? Como gerenciador do banco do ponto online, você pode aqui liberar. Se você clicar aqui em liberar, você está liberando que o funcionário corrija esse ponto. Então, ou seja, se você clicar em liberar, o funcionário vai ter que acessar o sistema com o usuário dele, ele pode ir nesse dia e corrigir todos esses lançamentos de entrada e saída. Então, ou seja, você clica em liberar, autoriza que o usuário, que o funcionário que registrou o ponto errado, acesse o seu ponto e corrija essas datas. Entendeu? Então aqui você não pode alterar. Você como gerenciador, você não altera o seu ponto. Você não altera o ponto do outro funcionário. Ok? Então você tem que liberar para o próprio funcionário autorizar. O próximo funcionário corrigir o ponto que ele bateu errado, certo? Porque aí você vai estar de acordo ou não com essa correção desse ponto. Então, ou seja, aqui nós temos outras opções aqui. Como são os dias em vermelho, que eu já havia explicado, são dias que ele não registrou o ponto, você como gerenciador, você tem aqui essas opções, que é liberar para ele registrar o ponto. Às vezes ele esqueceu completamente e não registrou nenhum ponto nesse dia, não fez nenhum registro esse dia. Então está em vermelho, então está como falta para esse funcionário, certo? Então aqui você pode clicar em liberar para ele poder lançar manualmente. Aí da mesma forma, ele vai ter que acessar com o usuário dele e lançar manualmente os horários para corrigir esse ponto, certo? Aqui nós temos aqui não abonar. Não abonar é porque ele faltou no dia, ele não registrou o ponto porque ele faltou e você não vai abonar essa falta dele. Então, ou seja, vai gerar 8 horas, como ele trabalha 8 horas por dia, vai gerar mais 8 horas negativas no banco de horas dele. Ok? Se você clicar em abonar, ele vai gerar 8 horas, ele não vai gerar hora extra, ele vai gerar o horário normal de trabalho. Então vamos fazer uma simulação aqui. Eu vou clicar aqui em não abonar desse dia. Então aqui, olha, não abonar, esse dia será lançado como falta e as horas negativas no banco de horas. Para desfazer essa ação, você precisa liberar para que o próprio funcionário corrija. Ou seja, você vai aqui em não abonar. Ok, então aqui você registrou como não abonado. Nesse caso, você aqui registrou falta não abonada. Então ele gerou mais 8 horas negativas no banco de horas dele. Então aumentou das 7h59 para 15h59. São as horas extras negativas
no ponto dele. Se por acaso você não abonou de forma errada, você precisa corrigir isso aí, você não abonou, mas estava incorreto. Você só pode corrigir esse ponto desse dia da mesma forma que o usuário fizer um ponto errado. Você vai ter que clicar em liberar e pedir o funcionário para acessar o ponto desse dia e ele mesmo corrigir o seu ponto, ok? Então o administrador não faz qualquer alteração no registro de ponto do funcionário, certo? Ele pode simplesmente liberar para que o funcionário corrija, abonar ou não abonar a falta, no caso de nenhum registro de ponto. Então aqui nós fizemos que falta não abonada, ele regerou horas negativas. Se você clicar aqui no caso abaixo, vamos clicar aqui abonar. Então ele vai abonar essa falta para ele, certo? Ou seja, ele teve a falta que foi abonada. Então o que ele fez? Ele lançou o mesmo período de trabalho para ele. Entendeu? O que ele fez? Ele lançou o período de trabalho, horas de intervalo, horas trabalhadas, 0 de hora extra. Então, ou seja, ele não teve hora extra, é como se ele tivesse trabalhado normalmente e não teve horas extras. Ok? Então, assim que funciona. Da mesma forma, para corrigir, você clica em liberar e o próprio funcionário vai poder alterar isso. Certo? Então, você não altera as informações do seu funcionário. Agora, nesse caso aqui, tudo que você precisar alterar de outro funcionário, o próprio funcionário tem que alterar. Você clica em liberar, o funcionário com o usuário dele vai lá e altera. Ok? Então, aqui nós temos aqui o banco de horas. Nesse caso do banco de horas, você pode pesquisar por todos os funcionários ou então apenas pelo funcionário Então vamos aqui, ó. Você pode selecionar todos ou um específico. Então vamos colocar todos no mês de agosto, você manda exibir o relatório. Certo? Então aqui estão todos acumulados da empresa. Então aqui todas as horas acumuladas no banco de horas de todos os funcionários. Ok, então você tem isso aqui de acumulado. Aqui ele te dá todas as informações do mês 8, o funcionário teste 2, que é esse CPF, os dias que ele trabalhou, os dias de trabalho do mês de acordo com o que você cadastrou no ponto dele, né? Aquele de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Então aqui ele já vai fazer o cálculo de dias que ele tem que trabalhar, os dias que estão pendentes, né? O que faltam dele registrar nesse dia e horas extras e horas acumuladas no mês, entendeu? Então aqui é horas extras do mês e aqui horas acumuladas. Então, ou seja, horas extras do mês. Então são as horas que ele ou gerou hora extra, negativa ou positiva, e aqui acumuladas total. Então, por exemplo, aqui tem todas as horas de todos os meses se você não pagou hora extra para ele. Então, se você está gerando acúmulo de hora extra, se você consultar aqui, por exemplo, em julho, não lançou nada. Entendeu? Mas se você consultar em agosto, ele tem esse acumulado, que seria o acumulado dos meses anteriores. Certo? Então, nesse caso, para você zerar o banco de horas dele, então, por exemplo, se você aqui, olha, tem horas acumuladas, 15 horas acumuladas. Então, você vai zerar o banco de horas dele, você clica aqui, a situação paga, põe a data do pagamento dessas horas extras. Então, por exemplo, foi paga a hora extra dele no dia 18 no dia 20/8 de 2017. Se você quiser colocar alguma observação, pagamento integral. Pagamento integral e manda gravar. A partir desse ponto, se você mandar gravar, até esse período o banco de horas dele fica zerado. Então ele não tem como mais alterar. Então você vai ver aqui que ele está alterando. Sim, desculpa. Nesse caso, o funcionário ele não está deixando fechar o banco de horas dele porque ele tem dias pendentes. Entendeu? Então aqui o banco de horas não fecha se ele tiver dias pendentes. Então ele tem que registrar todos os dias. Ou você vai ter que ir lá e não abonar todas as faltas, ou então abonar todos os dias pendentes, entendeu? Então você clica no nome do funcionário, por exemplo, aqui, ó. Então ele tem 20 dias pendentes. Você clica aqui no funcionário, entendeu? Isso aqui são todos os dias pendentes do mês. Você vai ter que abonar todos. Vamos abonar todos aqui rapidinho para você ver aqui, ó. Então você vai ter que abonar. Certo, você pode ver aqui que eu abonei as faltas que ele tinha anteriores à data de hoje. Ok, então aqui o funcionário, eu abonei todas as faltas que ele tinha. Então não gerou hora extra, mas registrou como dia trabalhado. Vamos aqui no banco de horas. Vamos gerar aqui o de agosto. Ou seja, nesse caso aqui a gente não consegue fechar o banco de horas dele, porque como hoje ainda faltam 5 dias para o final desse mês, então ele não vai deixar você fechar, porque ainda tem dias para lançar. Então você não vai conseguir fechar você não vai conseguir fechar o banco de horas dele, o pago, o descontado, você não pode lançar aqui, porque
ele ainda, o mês ainda não fechou, entendeu? Aqui, como meses anteriores ele não teve qualquer lançamento, então não tem informação para ele. Então, se você vir aqui, ele não vai deixar você fechar, porque ele vai te informar que olha, ainda está faltando dias. Então, hoje, no caso aqui, hoje ainda não é, o mês ainda não foi concluído, então ele não vai deixar você fechar. Então, ainda o mês de agosto ainda está vigente, ele não vai deixar você fechar o banco de horas, certo? E aí, nesse caso, quando o mês fechar, você pode colocar pagas ou descontadas, né? Ou em aberto, vai permanecer em aberto. Se você colocar pagas ou descontadas, você lança o pagamento, alguma observação que quiser, e assim zera o banco de horas dele. Essa informação vai constar nos relatórios para você consultar, mas essas horas acumuladas vão zerar. Não vai existir mais horas acumuladas, porque você já fez o pagamento de todas as horas acumuladas desse funcionário. Ok? Então aqui funciona assim um banco de horas. Você pode gerar relatório por meses, né? Você gera o relatório com todas as informações que você precisa. Certo? São planilhas em Excel que você pode imprimir, pode alterar, pode gerenciar do jeito que você quiser essas informações. Agora nós temos aqui a opção de gerenciar. Aqui você gerencia algumas características do banco de horas, certo? Vamos clicar aqui. Aqui, primeiramente, nós temos aqui os funcionários. Se você precisa consultar o horário de trabalho de cada funcionário, você pode clicar aqui, você seleciona o funcionário e clica em exibir. Ele vai te dar as informações dos horários de trabalho dele, entrada e saída, e dias de trabalho, os horários e dias de trabalho. Então você pode alterar, você como gerenciador do banco de horas, você pode alterar os dias de trabalho dele. Entendeu? Por exemplo, você pode incluir aqui que ele trabalha de 8 às 12 no sábado, sem intervalo. Você simplesmente corrige aqui e o ponto eletrônico vai trabalhar em cima dessa informação que você lançou aqui. Certo? Então, no próximo sábado, ele vai dar a opção para esse funcionário registrar o ponto de 8 às 12. Aí ele vai fazer o cálculo. Se o registro de ponto dele ultrapassar as 12 horas, vai começar a gerar hora extra a partir das 12 horas. Se ele registrou o ponto de entrada às 8 e a saída às 13 horas, vai registrar uma hora extra para ele. Ok? Dessa forma. Aqui nós temos aqui redes autorizadas. No caso de redes autorizadas, você pode inserir o IP da sua rede, da sua empresa. Ou seja, para o funcionário não registrar o ponto em qualquer lugar, ele pode registrar fora da empresa. Se você quer que ele registre apenas dentro da empresa, você digita aqui, você põe o IP da rede da empresa, que assim que você acessar, ele já vai te dar essa informação. Quando você acessar como gerenciador do banco online, do ponto online, se você estiver dentro da sua empresa, essa informação aqui já vai ser preenchida. Então aqui você pode colocar uma descrição, por exemplo, matriz. Entendeu? Você pode colocar aqui matriz e mandar incluir. Então aqui você incluiu a rede autorizada matriz. Então aqui, por exemplo, você tem outras filiais, ou então tem outras redes dentro da mesma empresa, você cadastra todas as redes, por exemplo, e clica aqui, filial 2, entendeu? Filial 1, e você manda incluir. Certo? Então aqui você está limitando as redes que os seus funcionários podem bater o ponto, podem registrar o ponto. Ok? Então aqui você limitou, você criou as redes, as áreas onde os funcionários podem bater o ponto. Então, ou seja, sempre, se ele estiver nessa rede, ele vai conseguir registrar. Se ele estiver fora da rede, o sistema vai bloquear e não vai autorizar que ele registre pontos. Ok? Então aqui nós temos aqui funcionários, apenas redes autorizadas. Então você pode clicar aqui, marcar em exibir. Então aqui tem um funcionário teste. Vamos selecionar todos aqui, ó. Então aqui você viu aqui o funcionário teste, mandou exibir. Certo? Se você marcar aqui e mandar gravar, esse funcionário aqui só vai poder registrar dentro das redes autorizadas. Então aqui são funcionários limitados a registro de ponto na rede autorizada. Se aqui tiver desmarcado, ele pode registrar de qualquer lugar. No caso de, por exemplo, se tiver desmarcado, se ele faz o registro pelo aplicativo da WX3Commerce, o registro do ponto, você deixa desmarcado, ele pode registrar o ponto a qualquer lugar. Se você marcar, mesmo que ele esteja pelo aplicativo, se você deixar essa opção marcada, ele só vai conseguir registrar o ponto se ele estiver na rede Wi-Fi da empresa, entendeu? Dessa faixa aqui dentro
dentro da empresa. Então, se ele estiver usando a internet da empresa, ele vai conseguir registrar. Se ele estiver usando outra internet, ele já não consegue registrar. Ok? Certo. Aqui agora nós temos aqui justificativas, né, que você pode incluir várias justificativas, que é onde que quando o funcionário corrige o ponto dele, ele é obrigado a informar uma justificativa. Então aqui você pode informar várias justificativas. Você pode aqui escrever aqui atraso. Entendeu? Você inclui a justificativa aqui, atraso, entendeu? E aqui, por exemplo, você incluiu a justificativa atraso. Se você vir aqui no consultar ponto dele, por acaso ele for corrigir o ponto, você manda exibir aqui, ele vai ter a justificativa preenchida aqui, olha. Ele pode selecionar atraso, entendeu? Então, essa justificativa que você gerencia aqui. Você pode colocar várias justificativas que você acha que sua empresa considera, ok? Nesse caso aqui agora, você pode colocar todas as justificativas que você acha que são plausíveis, para ele ter um padronizamento de justificativa, entendeu? Para vocês criar os padrões de justificativa para não ele colocar qualquer coisa, certo? Então aqui, agora aqui temos feriados e dias sem expediente. Então nesse caso aqui, você pode lançar as datas, se você lançar aqui a data aqui de 26/8 de 2017, você põe aqui, talvez, feriado nacional, e mandar incluir. O sistema vai considerar que esse dia não há registro de ponto, que esse dia é um feriado. Então, ou seja, todos os funcionários, aqui no dia 26 deu sábado, mas se tivesse dado no meio de semana, ou independente do dia da semana, se o funcionário tem um registro de ponto nesse dia, se é um dia que normalmente ele trabalharia, o ponto online ele vai desconsiderar esse dia, entendeu? Então, por exemplo, se esse dia ele não for trabalhar, então ele não vai registrar o ponto. Então o ponto online ele vai saber esse dia ele não registrou ponto porque é feriado. Então ele não vai gerar hora negativa nem positiva para ele. Simplesmente ele vai considerar como feriado e não vai ser como dia de registro de ponto. Ok, então ele não vai gerar hora negativa. Mas se caso você informar a data aí e o funcionário registrar o ponto, aí ele vai considerar como hora extra integral, entendeu? Então, por exemplo, se no dia 26, sábado, ele trabalha, igual esse funcionário aqui, o teste, trabalha até... Se no dia 26 ele trabalha no sábado de 8 às meio-dia, se não registrar o ponto nesse dia, o sistema vai considerar que é feriado e não vai criar nenhuma objeção por esse registro. Então, ele sabe que é feriado. Se mesmo que ele trabalhe nesse dia e seja feriado, o ponto online ele vai registrar tudo como hora extra, entendeu? Então, ou seja, ele está trabalhando num dia que ele não era para trabalhar, entendeu? Então, simplesmente o que ele faz? Ele tira esse dia da obrigatoriedade de registro do banco, entendeu? Então, se tiver registro nesses dias, nessas datas informadas aqui, ele vai considerar todo o período como hora extra. Se não tiver registro, ele não vai considerar como negativo, entendeu? Ele vai considerar como, justamente, feriado ou sem expediente, ok? Então é basicamente isso. Aqui você consegue gerenciar o banco de horas, consegue fechar o banco, consegue consultar registro individual de cada funcionário. Se ele registrar o ponto pelo aplicativo, você vai conseguir ver no mapa. Aqui mesmo vai ter uma opção aqui, você vai clicar, o mapinha vai abrir e vai te mostrar exatamente o ponto onde que ele registrou o ponto. Então você pode liberar, por exemplo, um funcionário que vai trabalhar em outra empresa, em outro local. Você fala assim, não, você pode registrar o ponto pelo aplicativo, na hora que ele entrar no serviço, ele registra o ponto. No intervalo, ele registra o ponto. Na saída, ele registra o ponto. Então, todos os 4 registros de ponto pelo aplicativo vão ter a posição do GPS onde que ele estava. Ele estava aqui, ele vai registrar o ponto aqui. Ok? Basicamente é isso. Você consegue gerar relatórios. Assim, não tem mistério nenhum. E é esse o final do ponto online.